Portanto, hoje vamos falar aqui um bocadinho mais calmo, um ambiente mais calmo, mas vamos falar aqui um bocadinho sobre como construir um muito bom prompt de ChatGPT ou Claude, seja qual for a inteligência artificial que tu uses. Para quê? Para tu conseguires ter o melhor resultado possível do ChatGPT, ok? Antes de mais, eu vou-te dar aqui algum contexto, que é o que é que tu não deves fazer. A maioria das pessoas, e temos que partir do princípio que pedires e teres um output do ChatGPT é como se tu estivesses a pedir e a ter um output de um colaborador teu, ok? Muitas das vezes a culpa não é nem do colaborador nem do ChatGPT, a culpa é tua, que não dás contexto suficiente, informação suficiente, nem exemplos suficientes, ok? O que é que eu tenho visto? À medida que eu me torno melhor a falar com o ChatGPT, eu também me torno melhor a ser um melhor líder, ok? Portanto, eu sou um melhor líder, porque força-me a dar o máximo de contexto possível e tornar a tarefa o mais clara possível para garantir que há zero falha de manobra, zero falha de erro, neste caso. Este vídeo vai ser raw, não vou editar aqui nada, estamos aqui a falar um bocadinho, ok? Eu vou começar por te mostrar aqui isto, que eu dei este conceito agora numa consultoria recente e vou partilhar também contigo. Basicamente, vamos partir do pressuposto que isto tanto é quando tu estás a pedir para alguém da tua equipa fazer uma tarefa ou quando tu estás a pedir a um colaborador, o ChatGPT, fazer uma tarefa. Portanto, tanto para colaborador, tanto para ChatGPT. E digamos que a tarefa é, temos que responder a um e-mail de um cliente, ok? A maioria das pessoas, e eu fiz este erro muitas das vezes, era o quê? ChatGPT, responde-me a este e-mail. Ana, minha colaboradora, por exemplo, responde-me a este e-mail a dizer que não podemos aceitar as condições. Ok? Aqui o que é que nós estamos a fazer? Nós aqui apenas estamos a dar uma instrução. Ok? E nós só dando uma instrução, nós damos muita margem da pessoa inventar e responder à sua maneira. Porque nós não estamos a dizer, responde desta maneira, foi isto que aconteceu, não estamos a dar nada, só estamos a dizer, olha, segue esta ordem, responde a este e-mail, ok? A camada 2, a camada acima dessa, é nós darmos contexto mais instrução. Ou seja, em vez de nós só dizermos, Ana, faz isto, ou ChatGPT, faz isto, nós dizemos, Ana, temos este cliente, aconteceu-lhe isto, nós tentámos resolver desta maneira, não deu por X motivo, tentámos outra vez, tentámos outra abordagem e não deu por Y motivo. O que eu quero, isto é o contexto, ok? O que é que aconteceu? Com base nisto, eu quero que tu escrevas um e-mail para este cliente a dizer que não podemos aceitar as condições. A instrução. Isto já está a ficar aqui muitas setas, mas contexto mais instrução, ok? Mas mesmo assim, a Ana vai responder à maneira que ela sabe responder. Ok? Então, após muita falha e muitos erros, a que estrutura é que eu cheguei, que pode ainda ser construída, porque lá está, eu em 1 ano e meio cheguei a esta estrutura, se calhar em mais 2 anos vou chegar a uma estrutura com mais 3 camadas, ok? Mas hoje em dia, qual é que é a estrutura que eu uso? Seja, novamente, seja se eu tiver a pedir a um colaborador meu para fazer algo, ou se eu tiver a pedir ao ChatGPT ou ao Claude para fazer algo. É uma estrutura de instrução, contexto e exemplos, ok? Ou seja, Ana, ou ChatGPT, Ana, temos este cliente, eis o que aconteceu, e escreves o que é que aconteceu, e isto é o contexto. Eis o que eu preciso que tu faças, e isto é a instrução. Eis como eu escrevi e-mails semelhantes no passado. E isto são os exemplos. Ok? O que eu preciso que tu faças é, número 1, entender o contexto do cliente. Número 2, adaptares este contexto com base nos meus exemplos. Número 3, pegares nisto tudo e, agora sim, fazer a instrução. Portanto, responder ao e-mail. Ok? Eu quero que tu vejas a diferença em que nós começamos. Vamos aqui desenhar um bocadinho. Nós começámos apenas a dizer, Ana, faz isto. Ponto. Não te vou ajudar, faz isto. Ana, aconteceu isto, preciso que tu faças isto.
Segunda camada. Terceira camada que eu hoje em dia vejo como a correta. Lá está, daqui a 2 anos eu sei que não vai ser esta a correta e que vai ser uma ainda melhor, ok? Mas com estes fundamentos. Ana, aconteceu isto, preciso que faças isto, e foi assim que eu fiz no passado, quando tive que lidar com situações destas, ok? E a pergunta que eu tenho para ti, portanto, camada 1, 2 e 3, a pergunta que eu tenho para ti é: qual destes é que achas que vai resultar num melhor resultado final por parte da Ana? Em que o cenário em que tu apenas lhe dizes Ana, faz isto, o cenário em que tu dizes Ana, aconteceu isto, e explicas o que é que aconteceu e eu preciso que tu faças isto, e explicas o que é que tu precisas que ela faça. Ou o cenário 3 em que tu dizes Ana, aconteceu isto, eu preciso que tu faças isto, e no passado foi assim que eu fiz para lidar com esta situação, ok? Agora, antes de irmos ao prompt em si, que foi o que foi a promessa deste vídeo, fazer isto no ChatGPT, o que é que eu quero que tu percebas? E o que é que eu tive que perceber? Eu tive que ter a humildade suficiente para perceber porque é que eu não estava a fazer isto. E para dar um bocadinho de contexto, o que é que me acontecia a mim? Principalmente com colaboradores, ok? Eu aprendi isto com colaboradores e com o ChatGPT. Ou seja, eu no ChatGPT percebi que quanto mais contexto, melhor o resultado final era. E percebi, ok, se isto é assim no ChatGPT, também vai ser com colaboradores. Que é, tu dás mínimas instruções, apenas dizes, olha, faz esta tarefa, e esperas que a pessoa do outro lado consiga fazer a tarefa exatamente como tu queres que ela faça, ok? E tu tens que estar sempre a dizer, não é assim, é assim, é assim, adiciona isto, faz isto desta forma, vai ver isto, olha este exemplo, e numa tarefa que, em vez de tu investires 5 minutos a clarificar a tarefa e a dar as ferramentas necessárias para ela ser cumprida da melhor forma possível, em vez de tu passares 5 minutos a fazer isto antes de dar a tarefa à pessoa, tu acabas, se calhar, por gastar 5 minutos em 5 ocasiões diferentes. Portanto, as tais rondas de ela faz, ela mostra-te, tu dizes não, faz assim, ela vai fazer de novo, ela mostra-te, também ainda não está bem e faz este ciclo 5 vezes, que são 25 minutos, que no fundo não são 25 minutos porque é também o tempo que tu tens que alocar a essa tarefa. Isto é um termo que se chama-se context switching, ou seja, se eu estiver a fazer este vídeo agora, se eu parar o vídeo, for responder a uma mensagem no WhatsApp que demora 1 minuto, eu não perco 1 minuto, porque eu depois demoro o tempo que eu necessito a voltar, ok, onde é que eu estava, deixa-me reconcentrar-me de novo, ok? Mas não só tu perdes este tempo, como a Ana também perde o tempo em que ela vai ter que estar a fazer de novo, porque tu não foste claro o suficiente, ok? E isto também vai fazer é com que ela se desmotive e fogo, eu nunca consigo acertar em nada. A culpa não é dela, ok? A culpa é tua. E eu tive que aceitar isto, porque é um facto, é uma verdade absoluta. Lá está, há casos mesmo que a pessoa não sabe fazer e isso são outros casos, ok? Eu estou a dizer porque isto aconteceu-me a mim, que a colaboradora sabia sim fazer, eu é que não estava a dar o contexto suficiente, ok? Mas o que eu quero que tu percebas é que se as coisas não estão a ser bem feitas, nem sempre vai ser tua culpa, nem sempre vai ser culpa de quem as está a fazer. Muitas das vezes vai ser culpa ou responsabilidade da pessoa que está a dizer como fazer e a pedir para fazer, ok? No ChatGPT, como é que isto funciona? Nós começamos sempre, por exemplo, com uma função, quer dizer, olha, tu és um especialista em conteúdo de LinkedIn. Tu tens estas habilidades, ok? Já vamos fazer a estrutura. Como tu podes ver, nós adicionamos aqui sempre 2 detalhes, que é função e habilidade. Tu és um especialista em conteúdo para LinkedIn, és excelente em transformar ideias breves em conteúdo completo e pronto. Habilidades, olha, tu sabes escrever de uma maneira natural e conversacional, fazes com que os clientes do outro lado leiam os teus e-mails e uau, adorei ler este e-mail, fez-me sentir bem. Nunca vais contra o cliente. Isto é como se nós estivéssemos a dar formação a um colaborador, ok? Só que estamos a dar a formação ao ChatGPT e damos uma vez e usamos este prompt para sempre. Já te vou mostrar como, ok?
fala de uma forma natural, faz o cliente sentir-se ouvido, diz que percebemos, faz ele sentir-se valorizado. Depois sim, qual é a tarefa? Responder ao e-mail. Quais é que são as instruções? Olha, usa tu em vez de você. Escreve num tom conversacional e direto, como se estivesse a falar com uma pessoa. Manter o e-mail abaixo de 1000 palavras. E agora tu estás a olhar para isto e... André, mas isto é boa da coisa? Exatamente. Se tu queres um bom resultado, tu não podes dizer só... Olha, escreve-me um post de LinkedIn. Que é o que a maioria das pessoas faz. Que é, escreve-me um post de LinkedIn sobre as top 7, por exemplo, estratégias de investir no imobiliário. E depois o GPT, o colaborador, dá-te o output e tu, mas isto não é nada do que eu quero, não quero emojis, eu não gosto destas frases, eu nem concordo com isto de compra e revenda de fix and flip, está com o formato que eu não gosto, e tu chateias-te com a pessoa. Imagina que o GPT é a pessoa, é o teu colaborador, tu chateias-te com o colaborador, ok? Em vez de te chateares com quem? Contigo, porque foste tu que fizeste isto errado. Agora, se nós formos buscar, e ainda não acabámos porque temos aqui os exemplos todos de como é que escrevemos, ok? E já lá vamos. Mas se tu escreves este prompt e, em vez de dizer só, escreve-me um post sobre as top 7 maneiras de investir em imobiliário, de acordo com os estudos, eu não vou dar as top 7 maneiras, porque eu não sei as top 7 maneiras de investir em imobiliário. Porquê? Porque eu não invisto em imobiliário. Ok? Mas aqui, sabendo, darias os 7 motivos para ele não adivinhar, para ele criar. Ok? E aqui, se calhar, já temos um post, ou uma newsletter post, muito mais complexa. Ok? Com muito mais detalhe, sem emojis e, pelo menos ao meu estilo, é isto que eu gosto. Lá está, o teu prompt vai refletir aquilo que tu gostas, ok? Depois nós temos aqui também o quê? Os tais exemplos. Olha, foi assim que eu fiz no passado. Para quê? É literalmente, preciso que tu faças isto. Foi isto que aconteceu. E isto foi como nós fizemos no passado. Tudo o que tu tens que fazer é ver os exemplos e criar isto para este novo contexto, ok? Vamos finalizar aqui, também não quero fazer isto muito longo, mas para te dizer, se tu queres bons resultados, tu tens que também dar bons inputs. Tu não podes ser só... E é preciso humildade para fazer isto. Eu demorei algum tempo, eu achava que a culpa era do meu colaborador, do ChatGPT, e não minha, ok? Mas tu tens que colocar o esforço, porque garbage in, garbage out. Se tu só disseres, faz isto, a pessoa vai fazer aquilo da maneira que ela sabe. E a pessoa se calhar não sabe fazer. Tu tens que ensinar a pessoa a fazer, ok? Portanto, se tu queres ter melhores respostas do ChatGPT e dos teus colaboradores, lá está, eu foquei-me 90% deste vídeo em colaboradores, mas é literalmente isto no ChatGPT, é dar mais contexto, dar verdadeiramente a informação, esforça-te mais, mete mais esforço por detrás daquilo que tu estás a fazer, ok? Até ao próximo vídeo, bom trabalho.